Fala pessoal, aqui no canal, bora fazer um curta e hoje nós vamos encerrar de vez as resenhas de todos os indicados ao Oscar que nós podemos fazer. Nós vamos falar hoje sobre o que talvez seja o melhor filme de 2016, O.J. Made in America. O que eu tenho a dizer sobre esse documentário é o seguinte: a duração, 7 horas e 47 minutos, ela pode provocar um pouquinho de rejeição no público. Você pode se assustar um pouquinho, é uma duração muito grande. Agora, o que eu tenho a dizer pra você é o seguinte: vale a pena cada segundo dessas 7 horas e 47 minutos. É um documentário tão completo, mas tão completo, que eu diria que se você é uma daquelas poucas pessoas no mundo que estiveram em Marte nas últimas 5 décadas e não faz a menor ideia de quem seja O.J. Simpson, da trajetória dele, assista esse documentário e você vai sair de lá sabendo detalhes que você nem poderia jamais esperar. O documentário é dirigido por Ezra Edelman e foi produzido pela ESPN. Ele foi lançado em festivais com aquele formato de 7 horas e 47, como um longa. Inclusive, muitas dessas sessões elas tiveram intervalos entre a cada, sei lá, 2 horas e meia. E o documentário também foi exibido na televisão em 5 episódios, cada um com 1h30, 1h40. Aliás, eu gostaria até de saber, esse documentário foi exibido aqui no Brasil? Eu não faço a menor ideia. E o documentário, ele fala tudo sobre a vida do O.J. Simpson. Aliás, esse vídeo ele vai ter spoiler, se é que pode haver spoiler do documentário, mas enfim. E o documentário, ele gasta, por exemplo, o primeiro episódio, uma grande parte para explicar não só a ascensão do O.J. Simpson, mas também para explicar quem ele era, como era a personalidade dele na infância. Existe, por exemplo, um relato de que quando ele era criança, ele foi pego na diretoria com vários amigos, aí ele foi embora para deixar os amigos se fuderem na diretoria. O filme ele vai explicando cada detalhe sobre essa personalidade meio malandra, mas ao mesmo tempo muito magnética que o O.J. Simpson tinha. Existem vários momentos onde o filme gasta longos trechos para explicar temas que a princípio não parecem ter muita relação com a história principal do O.J. Simpson, só que aí depois existe um gancho e aí você entende, caraca, fez todo o sentido do mundo o documentário gastar aquele longo trecho para falar sobre esse assunto. O documentário fala, por exemplo, sobre o racismo em Los Angeles, sobre os casos de polícia racista que existiam naquela cidade, que aterrorizavam a comunidade negra de Los Angeles. Ele explica vários casos, como por exemplo o da Julia Love, e ele explica como esse caso, a repercussão desse caso gerou uma revolta por parte da comunidade negra. Então o documentário ele tem um tema muito importante para a sociedade atual, que é violência só gera mais violência. Ele também recupera vários casos, como por exemplo o do Rodney King, que talvez as pessoas mais velhas se lembrem, que foi um taxista negro que foi brutalmente espancado pela polícia e aí depois 4 policiais foram absolvidos de uma maneira ridícula, de uma maneira realmente revoltante. E é muito importante você fazer esse resgate, porque esse é o tipo de coisa que acontece até os tempos atuais. Como por exemplo, o pessoal pode se lembrar do caso que aconteceu há alguns anos do Oscar Grant, que foi um cara que foi assassinado pela polícia, foi executado pela polícia, virou até filme muito bom, Fruitvale Station. E depois disso, o documentário também faz questão de explicar de uma maneira muito cautelosa o porquê do O.J. Simpson não querer se atrelar a esses movimentos antirracismo. Ele queria criar uma imagem poderosa e a imagem dele transcendia qualquer questão racial. Ele inclusive era encarado como um cara praticamente branco pela sociedade. Existe, por exemplo, um relato de uma vez que uma pessoa falou: porra, o que o O.J. Simpson tá fazendo ali com aqueles negros, aqueles niggers, a palavra pejorativa que eles usam. E aí o O.J. Simpson, em vez de ficar chateado com a palavra pejorativa, ele fica satisfeito, porque ele foi destacado no meio de um grupo de negros. A imagem dele era uma imagem tão forte. O O.J. Simpson, ele não era um símbolo para a comunidade negra, nem nada disso. Ele era realmente uma sintetização do sonho americano. Por exemplo, ele aparecia em vários comerciais, ele batia vários e vários recordes, ele levava uma vida bem satisfeita com a família dele, talvez não satisfeita como a gente pôde ver posteriormente, claro. Ele era o sucesso, ele era visto como um dos grandes êxitos dos Estados Unidos, comparável com o Muhammad Ali, inclusive. E aliás, o documentário ele mostra alguns trechos assim de algumas jogadas do O.J. Simpson que assim, você realmente entende por que o cara era tão foda, por que o cara era tão aclamado, porque
porque as jogadas dele eram realmente impressionantes. Como ele corria, como ele se esquivava no jogo. Ele era realmente um jogador íntegro. O filme mostra também a relação do O.J. Simpson com as empresas comerciais que ele fazia. Os filmes de comédia, porra, aquele Corra que a Polícia Vem Aí, um clássico com o Leslie Nielsen, que o O.J. Simpson fazia. Todo mundo se lembra dele, eu acredito, naquele filme. E é justamente por causa disso, do filme gastar quase 3 horas explicando o símbolo que o O.J. representava para os Estados Unidos, que a gente começa a entender a decepção que foi descobrir o crime que o O.J. Simpson certamente cometeu, e não há dúvidas, o O.J. Simpson realmente cometeu o crime, ele matou a Nicole Brown, e isso fica explícito, a Nicole Brown e o Ron Goldman. A gente vê várias evidências de que o O.J. espancava a Nicole Brown o tempo inteiro, e por isso, novamente, o documentário ele se torna importante, porque ele faz uma denúncia a respeito da violência doméstica, que é gravíssima. O O.J. Simpson, ele bateu demais na Nicole Brown, ele tratava ela como um objeto, ele pagava uma galera pra ficar stalkeando ela, pra não permitir que o troféu dele fosse para as mãos erradas. Foi uma loucura. Existem várias ligações, inclusive, que o filme resgata, da polícia, onde a gente ouve o O.J. Simpson se aproximando da Nicole Brown e ela ficando apavorada. O resgate de arquivos do filme também é muito impactante. A gente vê fotos da Nicole Brown sangrando, dos hematomas que existiam na Nicole Brown, inclusive do próprio crime até, dela sangrando e o Ron Goldman também sangrando. Os cortes de faca profundos é um filme chocante. É um filme que eu não recomendo pra qualquer um. Quem tem estômago fraco é melhor não assistir, ou melhor, todo mundo deve assistir, mas fica aí o aviso. E aí o filme também explica, por exemplo, a carta que o O.J. deixou logo no dia seguinte ao assassinato da Nicole Brown, onde ele praticamente confessava, ele não confessava, ele falava basicamente que não tinha cometido, mas ele falava, porra, lembrem-se de mim como o O.J. das antigas, dos bons tempos, e não disso que ele se tornou agora. Ou seja, e aí, cara, a gente vê uns 10, 15 minutos de toda aquela perseguição do O.J. contra a polícia, dele fugindo da polícia até chegar na mansão dele e finalmente se entregar. E a gente entende, por exemplo, a polícia, ela tava sendo até bem mais condescendente com o O.J. Se fosse qualquer outra pessoa, a polícia ia dar uma porrada no carro dele e provocar um acidente. E aí, no caso do O.J., não. A polícia, ela perseguiu ele numa velocidade normal. Mas é uma cena inacreditável. Você vê e você fica espantado, realmente. Mas o filme, ele não é parcial. Ele não é um filme de um direcionamento só. Ele não quer que você acredite que o O.J. é culpado apenas por acreditar. O filme, ele demonstra, por exemplo, ele resgata aquele caso da luva, que aparentemente dizem que foi implantada por um policial racista que usou a palavra niggers em várias conversas dele. E aí, nesse ponto, a gente entra no momento mais delicado da história do O.J. Simpson, que é o júri composto por mulheres negras e negros em geral, que depois de todas aquelas injustiças, Rodney King com a Julia Love e várias outras injustiças, todas as outras porradas que a comunidade negra tomava, a comunidade negra, ela resolveu usar o julgamento do O.J. Simpson como uma espécie de revanche. Eles até comentam no documentário que se o O.J. Simpson tivesse matado a ex-esposa dele, que era negra, a história seria completamente diferente. Agora, o fato dele ter matado uma mulher branca, aí era a oportunidade perfeita para servir como uma espécie de revanche. E muitos de vocês podem achar que eu tô sendo tendencioso ao falar isso, mas o documentário, ele mostra isso de maneira explícita, com inclusive os jurados confessando isso. Confessando não, mas admitindo, olha, a gente precisava deixar claro que a gente também era capaz de tratar os negros como uma peça importante da sociedade. Então, todo o caso do O.J., que era para ser sobre o assassinato de uma mulher, acabou se tornando uma questão racial muito grande. O O.J., que nunca quis se atrelar a isso, acabou se tornando o símbolo da revanche dos negros. Aliás, um dos momentos, pra mim, foram mais impactantes do documentário, que mostram justamente essa questão de como o O.J. Simpson não era visto como um cara negro pela sociedade, é um momento em que certas pessoas vão na casa do O.J. Simpson pra tentar desbranquizar ele. Eles percebem que a parede é toda repleta de fotos dele acompanhado de pessoas brancas. Aí eles pensam, porra, vamos tentar transformar isso aqui numa casa de uma pessoa negra. Eles vão lá e colocam várias fotos do O.J. com pessoas negras. É impressionante, o documentário ele fez todo um resgate pra demonstrar toda essa ascensão, quem era esse personagem que era o O.J. Simpson, porque o O.J. Simpson era um personagem, realmente. Inclusive ele se vendia, assim, basicamente. Era uma figura
pública muito importante. O filme também aborda as tragédias, não só isso. Por exemplo, a morte do filho dele que morreu afogado na piscina, filha dele. E depois que passa toda essa questão do julgamento, que ocupa uns 2 episódios e meio, é muito complexa, o documentário ele também acrescenta uma espécie de ambiguidade no O.J. Simpson. Ele mostra que o O.J., ele, apesar dele ser a pessoa mais imperfeita do mundo, ele ainda era uma figura carismática. Ele era capaz de ganhar quem estava ao seu redor. Ele vai ser entrevistado por uma mulher, aí alguém comenta assim, porra, eu não deixei de acreditar que ele era culpado, mas eu realmente queria que ele não fosse culpado, porque ele era uma figura, uma personalidade muito magnética. Ele parecia ser um cara, gente boa, assim, a gente vê ele assinando autógrafos, um monte de coisa, ele realmente parecia ser um cara legal, apesar dos muitos pesares. E aí é interessante, porque a estrutura do documentário como narrativa, ela é fundamental para você acreditar na decepção que foi descobrir que esse símbolo do American Way of Life foi destroçado, realmente ruiu de uma maneira tão trágica assim. E pra finalizar, nós também temos o caso que fez o O.J. Simpson ser preso até hoje, que foi o assalto à mão armada em Las Vegas, inclusive. A gente vê, inclusive, a família do Ron Goldman, que foi a outra vítima, provável vítima do O.J. Cara, você vê a satisfação da família. Primeiro você vê a tragédia que a família sente quando o O.J. é absolvido lá na década de 90, e aí depois, quando ele é condenado pelo assalto à mão armada em Las Vegas, você sente que foi o tempo dando uma espécie de recompensa a eles depois de tanto sofrimento, depois de tanta injustiça, assim. Inclusive, o O.J., ele dá pra ver que o julgamento que ele teve nos anos 2000 foi até uma maneira de compensar aquele revanchismo injusto que teve na década de 90. Ele foi preso por muito tempo, ele foi condenado a muito tempo de prisão. Inclusive, na semana passada saiu uma notícia de que talvez esse ano o O.J. seja liberado. Mas enfim, é um documentário extremamente complexo e completo também. Ele é um documentário cujas 7 horas e 47 minutos se justificam cada segundo. Ele é um documentário, ao mesmo tempo ele é um documentário sobre a vida do O.J. Simpson, sobre cada detalhe minucioso sobre a vida do O.J. Simpson, como ele ainda é um documentário sobre o racismo em Los Angeles, sobre revanchismo, e o documentário também demonstra a maneira glamourizada como a mídia gosta de encarar certos acontecimentos terríveis, que é uma coisa que a gente vê até hoje, o sensacionalismo, a mídia gosta de tragédia. E o documentário do O.J. Simpson, o julgamento do O.J. Simpson foi encarado como o julgamento do século. Foi uma coisa impressionante, onde os jornalistas desrespeitaram todo mundo que estava envolvido no julgamento. É um documentário muito completo. É um documentário absolutamente fantástico, tanto tematicamente, quanto como estudo de personagem. É um filme, é uma verdadeira obra-prima. 7 horas e 47 minutos que você precisa ver. Vocês fazem maratona de Luke Cage e Jessica Jones. Vocês conseguem ver esse documentário na boa, pelo amor de Deus. Vocês já devem estar adivinhando. A minha nota não tem como ser outra a não ser 5 de 5. É um documentário irretocável. Com isso, eu peço que vocês se inscrevam no canal, vamos chegar a 300 inscritos logo, comentem, compartilhem, curtam o vídeo, sigam nossos parceiros aqui, Cabana Leitor e canal do Neutron, acessem o hqhd.blogspot.com, onde eu vou escrever sobre O.J. Made in America com mais detalhes, e por favor, assistam a O.J. Made in America. É um documentário tão foda, tão interessante, que eu fiquei inclusive muito curioso pra ver a série People vs. O.J. Simpson do American Horror Story, American Crime Story. Com isso, um grande abraço e valeu! Eu falei com o Marco no privado, não sei se ele te falou. Não falou. Eu acho que essa história sua foi tipo o ápice. Não vai ter mais nada agora. A não ser que ele deu o cu, né? Eu nunca imaginei que você ia raspar a cabeça, assim, cara. Você tinha que ter visto o áudio. Você ouviu o Marco rindo, mas teve um outro áudio dele rindo também. Qual é o áudio do áudio dele? Ele tava morrendo, cara. Foi assim, foi do nada. Pá! Esse áudio.